Bom dia, alunos, bom dia, alunas. Aqui quem fala é o professor Chico Chicote. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, ainda falaremos a respeito dos substantivos. Sim, como eu falei para vocês, substantivo é uma classe gramatical da mais importante possíveis. Então, quanto mais tempo nós nos prolongarmos, quanto mais tempo nós nos detivermos nesse assunto, melhor ainda, né? Que a gente vai aprender direitinho, cada etapa, cada classificação dos substantivos, tá? E hoje, principalmente, nós veremos substantivos coletivos. Mas antes de tudo, eu quero que você vá lá no livro de vocês, lá na página 116, tá? Que todo o conteúdo aqui está baseado no livro, tá? E além do livro, claro, para trazer uma forma mais completa, para embasar bem, eu trouxe algo a mais aqui nos slides, tá bom? Então vamos lá, assistir mais uma aula do professor Chico Chicote, galera. Vamos lá. Então, vou arredar para cá. Olha, essa aula é um oferecimento do Centro Educacional Edificar, tá? Nossa escolinha querida. E olha só, substantivo, tá? Coletivo são aqueles que, mesmo no singular, expressam ideal de plural, tá? Desculpa, uma ideia de plural. Tem um erro de digitação aqui pequeno, ignore, tá bom? Então, substantivo, coletivo, são aqueles que, mesmo no singular, expressam ideia de plural, ou seja, expressam um conjunto de seres e objetos, tá? Então, percebam, mesmo quando tiver mais de um elemento, mesmo quando tiver vários elementos, a ideia será no plural. Nós vamos já ver isso, calma, nós vamos já ver isso com calma, com paciência, tá? Então, olha só, como eu falei lá na apostila que eu fiz para vocês, se você ainda não pegou, vai lá com a Cleide, pegue, que é bastante importante, tá? Então, os substantivos coletivos, eles podem ser específicos, não específicos e numérico. Ainda tem outras classificações, mas basicamente nós teremos aqui que ver esses três, tá? Os específicos, não específicos e numéricos, tá? Então, olha só, vamos ver o que é cada um. Então olha só, olha o que eu trouxe aqui para vocês. A nossa apostila que eu enviei, que eu escrevi exclusivamente para vocês. Então eu falo que nós estudaríamos substantivos coletivos, tá? E olha só, os substantivos coletivos específicos, né, são aqueles substantivos que, além de indicar o plural, indicam um grupo específico de seres da mesma espécie. Então aqui vocês podem ver assembleia, congresso, bancada, né, que é o coletivo de parlamentares, família, que é o coletivo de parentes. Percebam que todos esses substantivos, né, eles aí estão designando algo que é coletivo, algo que é mais de um, algo que é plural. Por exemplo, tripulação, né, que é o coletivo de marinheiros ou aviadores. Aqui, matilha, né, que é o coletivo de cachorros, cães. Tá, dentro daquelas classificações, há também os substantivos coletivos não específicos. Aqui nesse grupo, indica-se uma ideia de plural, porém não é indicação de espécie, tá? Por exemplo, grupo de voluntários limpou o local ali daquela área pública, né? Ali, nesse caso aqui, não está delimitando, né, qual é o grupo especificamente. É apenas um grupo. Por exemplo, um bando de aves sobrevoou a cidade. Né? Qual ave? Né? Qual espécie de ave? Então não está aí especificando, não está delimitando, certo? A coleção de poesias era imensa. A coleção de vídeos da Ana era impressionante. Veja aí que é tudo bem genérico, não é mesmo? E aqui o coletivo numéricos, que a gente usa bastante quando a gente vai na feira, comprar aí uma dúzia de banana, não é? Quando a gente vai jogar aí na Mega Sena, o sonho de ser rico, a gente fala um milhar, né? Cestilha, trezena. Então veja só, um par é um conjunto de dois elementos, a dúzia é um conjunto de 12 elementos, né? Lustro é um período de 5 anos, milhar conjunto de 1000 coisas,
novênio, período de 90 anos. Semestre, isso aqui a gente usa bastante, né? Período de 6 meses, né? Não à toa que nós já começamos agora o nosso segundo semestre, né? Já passamos aí mais da metade do ano, então já foram 6 meses, a gente está aí já vivenciando, a gente já está já no segundo semestre. E assim por diante, né? Tríade, grupo de 3 pessoas, então aqui são os coletivos numéricos, tá? Dito isso, sobre os substantivos coletivo, lá no livro de vocês, na página 118, tem vários tipos de substantivo, né? Por exemplo, tem colmeia, tem década, que é período de 10 anos, tem júri, tem galeria, legião, leiam, tá, gente? Leiam, porque agora eu vou falar de uma outra classificação do substantivo. Vem comigo, vamos lá. Eu tinha falado para vocês que o substantivo também pode sofrer algumas variações, né? Ou seja, a gente pode se modificar ali dependendo da situação em que ele se encontra, né? E um desses requisitos que fazem o substantivo variar é gênero do substantivo. Como assim, Chicote? O que é gênero do substantivo? Muito fácil, vou explicar para vocês. Olha só. O substantivo ele pode ficar tanto no masculino, então o gênero masculino, que pode ser precedido pelos artigos o, os, uns, assim como, né, o feminino, que é precedido pelos artigos a, as, uma, umas. Então, desse modo, a gente descobre se a palavra é feminina, se ela está no masculino, né? Só olhar para a palavrinha que vem ali na frente da palavra. Um exemplo para vocês. Olha só aqui. O carro. Perceba aqui que essa palavra, o carro, antes dela vem o o, tá? Então, se é o o, é uma palavra masculina, tá? O gênero desse substantivo aqui, carro, é o masculino, tá? Os livros, olha só, livro é uma palavra masculina também, tá? Olha aqui o os na frente. Um almoço também é masculino, tá bom? Os homens, olha aqui o os, né? Então, se tiver o, os, uns, será masculino. Olha só, uns sentimentos. Como tem uns aqui na frente, essa palavra será masculino, tá? A mesma lógica se aplica aqui para o feminino. Olha só. Sempre serão precedidos de a, as, uma e umas. A sandália, a saudade, as casas. Vejam só como os artigos aí em frente dessas palavras são a, as, uma, umas, indicando que esse substantivo, essas palavras, estão no feminino, tá? Estão flexionadas no gênero feminino, tá bom? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, olha só. É importante ressaltar que gênero não tem nada a ver com sexo. Por exemplo, camisa, que é terminado aqui no azinho, né? Camisa, é uma palavra feminina, mas não tem sexo, não é? Por exemplo, a camisa tem um A na frente, tá? Olha aqui, essa aqui é uma imagem aí do livro de vocês, né? Percebo aí que a terminação no masculino geralmente é terminado por o, ão, e, não é? Olha só. Veja aqui o exemplo. Senador, senadora, ator, atriz, lavador, lavadeira. Então esse aqui é o masculino, esse aqui é o feminino. Perceba aí que senador, por exemplo, a terminação é o, que indica masculino. Se for para o feminino, vai ficar ora, ó, senadora, não é? Por exemplo, lavador, tá no masculino, porque é terminado em o. Vai transformar para o feminino, vai ficar como lavadeira, né? Olha só, vamos pegar aqui o ão. Olha só. Peão. Como tá a terminação aqui? O ão, então é masculino. Mas se a gente for transformar para o feminino, vai ficar como? Peã, né? Olha só, patrão, patroa, amigão, amigona,
não é? Perceba aí que cada substantivo desse aqui tem sua forma em masculino e feminino, não é mesmo? Olha a situação aqui. Aqui tem o E, né, que indica masculino, e tem aqui o A, essa, e isso aqui indica o feminino. Por exemplo, chefe é uma palavra masculina. Chefa, feminina. Não é? Duque, masculino. Duquesa, feminino. Né? Então, leiam com mais calma esse quadro lá no livro de vocês. Esse exato quadro está lá na página 118 do seu livro didático, tá bom? Vamos prosseguir aí com nossa aula. Me perdoem aqui que eu vou tomar um pouquinho de água, tá bom? Tá? Molhar a garganta. Pois bem, gente. Então, já que a gente viu o gênero do substantivo, agora nós veremos os substantivos uniformes. Chicote, o que seriam substantivos uniformes? Né? São aqueles substantivos, isso está no livro de vocês, que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epicenos e sobrecomuns, tá? Então, olha só. Os substantivos uniformes, eles serão aqueles substantivos que servirão tanto para o masculino quanto para o feminino. Simples, facílimo. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Epicenos. Eles referem-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos a palavra macho ou fêmea. Por exemplo, a palavra onça, né? Ela pode ser tanto usada para onça macho quanto para onça fêmea. Então, sempre quando a gente usar macho e fêmea, né, aí é uma classificação epiceno. A gente só usa isso para animais, tá? Mas olha aí, percebe que onça e onça, tanto no masculino quanto no feminino, é a mesma palavra. O que vai mudar aqui, né? É o macho e a fêmea. Você vai ter que delimitar, né? Aquela onça, meus gatinhos aqui, que gato é? É um gato macho? Um gato fêmea, né? Então é assim. Já o sobrecomum, eles vão designar pessoas, tá bom? Olha só. A criança. Se você falar a criança, não está delimitando aí se ela é um menino ou menina, não é? A testemunha. Essa testemunha pode ser tanto um homem quanto uma mulher, certo? A pessoa também. Tu não sabe se é um rapaz, se é uma moça, assim como o guia também, tá? E tem também uma outra classificação que é chamada de comum de dois gêneros, que pode ser usada para homens quanto para mulheres. Nesse caso, colocamos o a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero. Aqui no livro de vocês tem uns exemplos muito bacanas. Por exemplo, o pianista, a pianista. Percebo que é a mesma palavra, ó, pianista, pianista. O que vai delimitar aí se é masculino ou feminino é o artigo que vem na frente, certo? Então prestem bem atenção no artigo, nessa palavrinha que vem antes, que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Bom, agora nós vamos ver números dos substantivos, tá? Olha só, isso aqui é muito fácil. Os substantivos eles podem ser flexionados, né? No singular ou no plural. Simples, né? E geralmente a marca indicativa de um para o outro é o S no final. Por exemplo, aqui temos a palavra gato. Tá? Se é gato, está no singular. Se você quiser passar essa palavra para o plural, o que você vai fazer? Vai colocar um S aqui no final e vai ficar o quê? Gatos, não é? Eu, por exemplo, tenho muitos gatos aqui. Eu tenho 16 gatos. Então eu tenho que colocar aqui a palavrinha gatos, uma vez que é muito gato aqui na minha casa. Aquela regrinha que eu falei para vocês, só colocar um S, como nesse caso aqui, é a regra geral, tá bom? Mas existem alguns casos excepcionais, como trouxe aqui esse quadro do livro de vocês. Por exemplo, se a terminação for ao, né? Quando você for modificar para o plural, você vai colocar a terminação as. Um exemplo, chicote, olha só. Vendaval. Está no singular, não é? Olha a terminação aqui, ao. Aí se você colocar no plural, vai ficar como vendavais, certo?
Olha aqui, ó. Quando a terminação for el no singular, né? Quando você for passar para o plural, pode ficar tanto es quanto eis. Olha só. Papel, papéis. Túnel, túneis. Não é? Olha só. Aqui está no singular e aqui está no plural. Muito fácil. Olha aqui. Outro caso, quando for terminado em ium, né? Pode ir tanto para is quanto is. Exemplo. Funil, funis. Réptil, répteis. Não é? O mesmo caso se aplica aqui, ó. All no singular, os no plural. Farol, faróis, olha só, o singular e o plural. Esses aqui são casos excepcionais. Tem aquelas palavras que, quando terminam com M, com N, quando elas forem pro plural, vai ter NS. Por exemplo, nós que somos jovens, né? Como somos muitos, vai ficar jovens, não é? Pólen, pólens, olha só. E quando for terminado em ão, né? Pode ir tanto para ãos, ons, ãs, né? Por exemplo, pão que eu comi agorinha, pode ser pães no plural, fogão, fogões no plural, cidadão, cidadãos no plural, não é? Muito fácil, né, gente? E aqui, esse outro quadro é a continuação desse outro aqui, tá? Olha só, quando a palavra for terminada em R, né, ou em Z, o plural vai ser terminado em es. Por exemplo, flor, flores, chafariz, chafarizes. Quando for em S, aí vai entrar um Ezinho aqui, ó. Vai ficar es, né? Monossílabo tônico ou oxítono. Como é que vai ficar? Por exemplo, mês, olha só, vai ficar meses. Percebo que entra um E e um S, tá? Japonês, japoneses, né? Tem alguns que não variam. Por exemplo, o lápis, o plural de lápis é lápis. Só muda aqui o artigo que vem na frente, tá bom? O vírus, os vírus, tá? Se você falar aí sobre o coronavírus, né? Então, vai ter que ir para o plural o artigo. E o X não varia. Por exemplo, o tórax vai ficar os tórax, não é? E seguindo a sequência do livro didático de vocês, nós teremos grau do substantivo, que é outra categoria aí que vai mudar a sua palavrinha, que vai mudar os substantivos, tá? Então, temos o grau diminutivo e aumentativo. O diminutivo, ele é aqui dividido em duas, o sintético e o analítico. Isso tudo tem no livro de vocês, lá na página 119, tá? O sintético, né, em geral, forma-se com terminações inho, zinho, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. Vejam aí que essas palavras estão no diminutivo, né? Não é um copo qualquer, é um copinho pequeno, tá? Então, sempre quando for terminado em inho e zinho, é porque o substantivo está no grau diminutivo. O analítico é formado em geral com auxílio de outra palavra, tá? Por exemplo, pequeno ou outra equivalente. Vamos ver um exemplo aqui para vocês. Olha só. Carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. Vejam aí que todas as palavras precisam de outra aí para dizer que elas são pequenas, né? Para dar esse grau aí de diminutivo, tá? E o grau aumentativo, gente, também é dividido aqui em sintético e analítico, tá? O analítico é o mais comum que nós vemos por aí, que é aquele que, em geral, forma-se com as terminações ão, ona e zão, né? Olha só. Copão, carrão, problemão, chorona, pezão. Eu tenho pezão enorme, 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 enorme. Ele é tão grande que pesa tanto que é uma sandália por mês aqui. Já o analítico é formado em geral com auxílio de outra palavra, assim como no diminutivo, tá bom? Então, olha só, copo grande, apartamento enorme, dívida enorme. Minha dívida lá na padaria tá enorme. Todo dia eu pego lanche lá. Então, muito fácil isso aqui, tá, gente? Então,
Diante disso, nós vamos continuar aí a resolver nossas atividades, tá? Bom, nossas atividades, então você vai lá na página 121, que nós vamos ler o texto aí, uns oclinhos no meio do caminho, tá? Então, pegue seu livro e acompanhe aí pelo seu livro, tá? Que eu não tenho aqui nos slides. E é muito melhor a leitura pelo livro, tá? Em 2008, comemorou-se o centenário de morte do escritor Machado de Assis, considerado por boa parte da crítica o maior clássico brasileiro de todos os tempos. As questões a seguir são relativas ao texto abaixo, de Ronaldo Blessani. Um oclinho no meio do caminho. Não adianta fugir. Para onde você olhar, tem um Machado atravessando a literatura brasileira. Principalmente neste ano de 2008, quando é lembrado pelo centenário de sua morte. Os indefectíveis oclinhos do bruxo do Cosme Velho serão vistos por toda parte. Essas lentes não deixavam passar nada. Os costumes, os preconceitos, a moral, a falta de moral, a elite e a ralé, a classe média e a mediocridade reinante, os grandes sonhos e os pequenos pecados de uma nação que recém descobria uma florescente cultura, porém ainda e cobria a feia mancha da escravidão. Tudo foi visto e revisto e previsto pelos oclinhos de Joaquim Maria. Nascido em um humilde morro do Rio de Janeiro e morto em Panteão Literário Nacional, o discreto Machado de Assis é a exceção que concebe a regra. Mesmo tímido, gago e epilético, um mulato que, na miúda, era um ruído no meio de uma elite branca metida à europeia. O sujeito fez a diferença. Desde sempre percebido por seus pares como gênio, passou por todos os gêneros literários. Não brilhou tanto na poesia e no teatro, mas na crônica, no conto, no romance, entretanto, foi além de mestre, um inventor. Machado é a prova de que a ironia pode ser solidária, de que a negatividade pode ser fonte inesgotável de generosidade e prazer. Quem tiver olhos para ver, que se use seus óculos e divirta-se. Tá? Então, diante disso, dessa leitura, nós faremos aí a resolução da terceira questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar que Machado de Assis morreu completamente desconhecido? Será mesmo? Aqui pelo texto a gente pode ver que até os pares, ou seja, os colegas de Machado de Assis, eles admiravam, eles já consideravam um gênio mesmo na sua época. Então Machado de Assis ele foi reconhecido sim em vida. E ele foi o primeiro ali, o primeiro fundador da Academia Brasileira de Letras. Então ele é muito importante, tá? O escritor quase não produziu obra de poesia e teatro. Olha, não é isso que o texto nos fala. O que o texto nos fala é que ele não foi tão bom quanto no conto, na poesia, tá? Ele produziu sim, tá? A questão que o texto fala é que ele foi melhor em outros gêneros, não é? Os melhores textos de Machado de Assis estão na crônica, no conto e romance. Exatamente. Então, se você aí marcou a letra C, você está correto, tá? Então, o texto fala isso, que os melhores textos do Machado de Assis estão na crônica, no conto e no romance. Machado de Assis, por solidariedade, evita usar ironia em sua obra? Claro que não, gente. A obra do Machado de Assis ela é extremamente irônica. Ela é muito irônica, ela é muito crítica, não é? Então, é totalmente errada essa alternativa D. Quarta. Abre aspas. Essas lentes não deixavam passar nada. Isso está no primeiro parágrafo. Nesse trecho do texto, ocorrem duas figuras de linguagem muito interessantes. A metonímia e a hipérbole. Explique. Olha, gente, isso aqui não é muito difícil, não, tá? Então, olha só. A metonímia se dá quando o autor diz que as lentes viam tudo.
Na verdade, não eram elas que viam, era o escritor, o Machado de Assis, que as usava. A hipérbole está no exagero, né, em dizer que as lentes não deixavam passar nada, tá? Então, assim, quem via, na verdade, era o olho do Machado de Assis, não era uma lente, né? E, assim, claro que sempre passa alguma coisa, né? A gente, humanamente, é impossível prestar atenção em tudo. Por isso que aqui há um exagero, que fala que não deixava passar nada. Não é mesmo? Então, se você respondeu aí mais ou menos parecido com isso, você está de parabéns, tá? Vamos lá. Quinta, marque V para as afirmações verdadeiras ou F para afirmações falsas. O autor, Ronaldo, emite opiniões sobre a obra de Machado de Assis, o que se verifica no uso de expressões como indefectíveis ou clinhos. O sujeito fez a diferença, e etc. Perdoe aqui que é erro de digitação, tá, gente? Que eu coloquei uma outra fonte e eu troquei no meio do caminho porque desconfigurou tudo. Então, Machado aqui é substantivo próprio. Então, aqui deveria estar um M, tá? Então, Machado, como é próprio, é um M grande. É erro de configuração aqui no PowerPoint, tá bom? Então olha só. Nós estamos na quinta, né? Tá. Então, olha só. O autor, Ronaldo, emite opiniões sobre a obra de Machado de Assis, o que verifica no uso de expressões como indefectivos, oclínio e sujeito faz a diferença. Verdadeiro, tá? Então, essa aqui é uma afirmação verdadeira, tá? Bora para a próxima? A palavra oclínio não existe na língua portuguesa, por isso o texto não faz sentido. Olha, existe sim, tá? O que a gente dá para entender daqui? Que é um óculos pequeno, não é? Mesmo que não possa estar em alguns dicionários, né? A partir da palavra óculos, dá para ter ideia de que essa palavra é uma espécie de diminutivo, né, de óculos, tá? Então essa aqui seria falsa, tá bom? Outra. A palavra óculos, usada no diminutivo, olha aí, de óculos, expressa uma conotação de afetividade. Né? Sempre a gente fala assim, carinhosinho, pequenino, dá uma ideia assim de fofura, não é? De intimidade. Então, quem marcou aí a letra C, verdadeiro para C, está de parabéns, tá bom? O primeiro parágrafo termina com a seguinte frase: tudo foi visto, revisto, previsto pelo oclínio do José Maria. Sobre essa frase, analise as questões a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá? Não é possível saber quem é esse Joaquim Maria. Negativo. Claro que se você ler o texto aí atentamente, com certeza você saberá de quem estamos falando, né? De quem é? Machado, né? Então, aqui, falso. B. Joaquim Maria é o bruxo do Cosme Velho? Isso aí. Se você for lá no texto, você vai descobrir que José Maria faz referência ao bruxo do Cosme Velho. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. E quanto Joaquim é um substantivo próprio, Maria é um substantivo comum, falso, né? Maria está grafada aí com M maiúsculo, então é um substantivo próprio também, né? Aos católicos, né? Para quem é católico, tem a Maria, né? Que também é uma pessoa, é um nome próprio. Então, Maria é um substantivo próprio, logo, essa aqui é falsa, tá? Porque ele fala que só Joaquim aqui é próprio. E não é verdade. D. Joaquim e Maria são nomes próprios? Com certeza. São nomes próprios, tá? E Joaquim e Maria são nomes de pessoas. Por isso, pode ser escrito tanto com letra inicial maiúscula quanto minúscula. Não. Se são nomes de pessoas, se são nomes próprios, tem que ser o quê? Letra maiúscula, tá bom? Então, isso aqui é falsa.
A, a sequência visto, revisto, previsto indica que realmente Machado de Assis escrevia sobre tudo o que envolvia a sociedade de sua época. Verdadeiro, né? Então ele era muito atento ali com o que acontecia na sociedade, o que acontecia em volta dele, tá? Vamos lá para a sétima. No dia a dia, acabamos atribuindo outros significados aos substantivos coletivos. De acordo com a ideia que apresenta, os exemplos abaixo explique o que realmente se quis dizer com as palavras destacadas, tá? Então acompanhe aí no seu livro. Olha só. Meu amor Amaro tem um verdadeiro acervo de boas histórias. Então a palavra destacada aí no livro é acervo. Então, acervo quer dizer o que aqui? Né? A gente for pelo sentido da palavra. Quer dizer boas histórias, né? Que o avô tem muitas histórias a contar. Tá? Letra B. Aqui já é um substantivo coletivos que nós estudamos agora há pouco, não é? Como cheguei muito tarde, meu pai abriu a porta com uma alcateia. Olha só essa aqui, né? Alcateia. O que quer dizer isso aqui? Tá? Quer dizer que a alcateia, o pai o recebeu com muitas reclamações. Tá? Se você for pesquisar aí, a alcateia é coletivo de quê? De lobos, tá? Então, o pai estava uma fera. Meus arrependimentos são uma bagagem que devo carregar para toda a vida, tá? Então aí bagagem quer dizer o quê? Peso na consciência, tá? Uma verdadeira legião acompanhou o enterro do Papa. Então a palavra aqui destacada é qual? Legião. E essa palavra quer dizer o quê? Legião. Aqui, hein? Quer dizer que são muitas pessoas, tá bom? Ela anda nervosa porque está com uma penca de problemas. Esse penca aí quer dizer o quê? Muitos, não é? Muitos problemas. E por fim, na faculdade pude adquirir muita bagagem. Aqui esse bagagem aparece com um sentido diferente desse outro bagagem aqui. Aqui, bagagem quer dizer experiências, conhecimento, né? Então ele adquiriu muito conhecimento aí na faculdade, tá? Vamos para a oitava agora. Olha só. Às vezes, no momento de escrever um texto, usamos palavras coisas que não trazem muitas informações ao leitor. Uma maneira de melhorar a sua escrita é evitar usar essa palavra de forma vaga e sem necessidade. Veja nesse exercício como podemos usar substantivo específico para substituí-la. Observe. Olha esse exemplo aqui. A tristeza é uma coisa ruim. A tristeza é um sentimento ruim. Então, a palavra coisa foi substituída por sentimento, tá? Então, você vai ter que fazer a mesma coisa aqui, nessas alternativas. Então, olha só. Aqui em coisas, comprei várias coisas, 2 blusas, uma calça, 2 saias. O que são isso aqui? Opa, o que são isso aqui? São roupas, né? Então, se você substituir, comprei várias roupas, está certíssimo, tá bom? Na B, olha só. Estas são 2 coisas que eu não gosto: falta de respeito e desonestidade. O que são isso? Respeito e desonestidade? Atitude, né? Então, se você substituir, essas são 2 coisas por atitudes. Essas são 2 atitudes de que não gosto: falta de respeito e desonestidade, tá? E aqui, a gente vai substituir coisa pelo quê? A linguagem é uma capacidade muito importante para a humanidade. Então, substitua coisa por capacidade. D. Com o pensamento centrado em algum objetivo, então troca coisa por objetivo, útil, é difícil uma pessoa se perder. Muito bem. E uma das coisas mais perigosas que existem é a bomba atômica. Então, uma das coisas aqui, tá aqui.
Uma das armas mais perigosas que existem é a bomba atômica, porque tu não troca coisa por arma, tá? Li coisas no jornal. Li notícias no jornal, né? Então troque aqui coisas por notícias, tá? O discurso político é perigoso porque pode transmitir coisas erradas para as pessoas. Então vamos substituir esse coisas aqui por informações, tá? É muito perigoso porque pode transmitir informações erradas para as pessoas. A adolescência é uma época perigosa, pois muito experimenta coisas novas. A gente pode colocar nas sensações. A adolescência é uma época perigosa, pois muito experimenta sensações novas, tá? Aí aqui já é a nona. Assinale a alternativa em que todas as palavras que estão grifadas são substantivo, tá? Então, para nós não nos prolongarmos muito, se você por um acaso assinou errado, você pode entrar no meu WhatsApp, que eu vou dizer o porquê de estar errado, tá? Mas a alternativa correta aqui é a letra C, tá? Todas essas palavras aqui, acidentes, probabilidades, lugares, são substantivos, tá bom, gente? Então, vamos para a 10ª. Leiam aí. Exercício. Aluno PA. Passe para o diminutivo. O ladravagem feriu-se no espadagão. Então, ele passou para um diminutivo, né? O ladrãozinho se feriu com o espadinho. Algumas palavras úteis, mas outras, né? Ele falou aí. Algumas palavras são úteis, mas outras não. Então, o que o PA, né, quis dizer aí? A alternativa correta seria a letra B. Para prear, a atividade de passar substantivo para o diminutivo não tem utilidade. Tá? Que ele fala que algumas aqui são desnecessárias. Né? Então, é isso que a gente pode interpretar do texto. Aí. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até semana que vem e beijocas do chicote. Beijão. Tchau.